1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 8, nos diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Agora o versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A obra de cada um será revelada diante do Senhor. Então é necessário que a nossa vida não seja uma vida omissa. 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 8, nos diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Agora o versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano,
mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A obra de cada um será revelada diante do Senhor. Então é necessário que a nossa vida não seja uma vida omissa. Nós devemos estar sempre produzindo, praticando, fazendo, de alguma forma, a obra do Senhor. Nós não podemos deixar de falar o que temos ouvido e visto, pois de graça recebemos e de graça devemos também compartilhar. Então, há a necessidade de realizarmos a obra do Senhor. Está escrito assim: de graça recebestes, de graça dai. Então vamos compartilhando aí, irmãos, essa mensagem, convidando os irmãos para que possamos juntos meditar nessa palavra. Aleluia. Somos salvos pela graça de Deus. Não há nenhum ato ou obra que façamos que nos dá o privilégio ou o direito de passarmos pela porta da salvação. Somos salvos simplesmente pela misericórdia do Senhor Jesus. As obras que praticamos em vida têm que acompanhar o salvo no dia a dia, diariamente. Somos salvos pela graça do Senhor, não pelas obras. As obras, elas existem na nossa vida para que cotidianamente as pratiquemos. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41, o apóstolo Paulo, Ana Paula, paz do Senhor, David, paz do Senhor, meus amigos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41, Deus abençoe vocês aí por estar sempre aí me acompanhando, alunos nossos de coração. Deus abençoe vocês. Em 1 Coríntios 15, 41, Paulo ele disse uma palavra que ele fez esta separação, essa distinção em relação a que as pessoas entendam que o céu não existe um regime socialista, ou seja, que todos vão receber uma recompensa iguais ou da mesma forma. Não se engane. Nem todos receberão galardão ou recompensa. Não existe um regime socialista no céu. Existe uma separação. Em 1 Coríntios 15, 41, Paulo escreveu: uma é a glória do sol, a outra a glória da lua e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em outra estrela. As glórias são diferentes e todos receberão segundo aquilo que houverem praticado aqui em terra, com vida. Lá após esse tribunal de Cristo, receberão a sua recompensa pelo bem que haverem feito. Então, Paulo faz a distinção de glória em glória entre os salvos: sol, lua e estrelas, que se diferenciam de estrela para estrela. Então são ou serão distintos uns dos outros, claramente distintos. Nem todos receberão a mesma coisa. A glória de uma será diferente da outra. Agora observe,
Quando acontecerá o tribunal de Cristo? Após o arrebatamento da igreja, será o tribunal de Cristo. Após o arrebatamento da igreja, haverá ainda mais outros 2 julgamentos. O primeiro é este, que está escrito na leitura que fizemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 8 a seguir, podemos dizer até o versículo 15. E o segundo será o das nações. O segundo julgamento será das nações, quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez, na segunda etapa, após a batalha do Armagedon. Mateus 25, 31 ao 40. E o terceiro juízo será o juízo do grande trono branco, ou juízo final, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Não podemos confundir ou misturar esses 2 julgamentos, o do tribunal de Cristo e o do juízo final. Há uma diferença entre os 2. O tribunal de Cristo será para os salvos, o do juízo final será para os descrentes, para os ímpios, para os que serão condenados. Cristo será o juiz. Os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre. Quem mais será julgado? Os anjos maus, os demônios, Satanás, Anticristo, falso profeta, todos eles passarão. Então, a distinção do primeiro para o segundo. Haverá os julgamentos após o arrebatamento da igreja. O dos salvos, o das nações e o dos ímpios. Neste tribunal de Cristo, quem será julgado? Os salvos. Quem será o juiz? Jesus. A Bíblia nos diz em João capítulo 5, versículo 22, que o Pai entregou a ele todo o poder de juízo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Paulo estava falando esta mensagem, descrevendo que a coroa da nossa vitória virá das mãos do Senhor Jesus. Romanos capítulo 14, versículo 10: pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Paulo, ministrando esta palavra aos romanos, estava falando para os salvos. Todos nós, os que somos salvos em Cristo, haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, eu vou repetir para vocês, será logo após o arrebatamento da igreja. Pastor, mas e as bodas do Cordeiro? Primeiro a recompensa, depois as bodas. Onde será esse julgamento? No céu? Não. Por que não no céu? Porque em Apocalipse 22, 12, Jesus ele está falando: eis que venho sem demora e trago comigo o meu galardão, que darei a cada um segundo as suas obras. Então ele está trazendo, ele está saindo do céu com a recompensa. Então ele está saindo de lá para encontrar conosco num lugar. Qual será o lugar? Nos ares. Poderá ser até mesmo na entrada do céu. Poderá ser num lugar celestial bem próximo à entrada do céu. Então ele estará trazendo este galardão para dar aos salvos que assim forem recompensados. 1 Coríntios 3:8: um é o que planta, outro é o que rega, mas cada um receberá o seu galardão quanto ao seu trabalho. Como eu já disse, o céu não será de regime socialista. Nem todos receberão. Receberão os que tiverem trabalhado.
Colossenses 3:24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, sabendo que recebereis do Senhor o vosso galardão. Então, nós estamos trabalhando, não é para os homens, estamos trabalhando para Cristo, a fim de sermos salvos. E o galardão? Consequência do nosso trabalho. Agora vejamos, outro ponto interessante. Como será o julgamento? Tudo será transparente, ou seja, tudo que tivermos feito por meio do corpo, ou bom ou ruim, será conhecido por todos os presentes. Nada ficará encoberto. Capítulo 4, versículo 13 de Hebreus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Esta palavra não está sendo proferida ou dita aos ímpios, mas aos salvos. Então, quando o salvo prestará essa conta? No tribunal de Cristo. Então, por isso que eu repito, todas as coisas serão transparentes aos olhos de todos os salvos que lá estiverem. A recompensa será justa diante o seu trabalho, com certeza. Será que poderá haver injustiça quanto ao teu trabalho e o galardão que você receberá? Será que alguém que talvez trabalhou menos do que você poderá ser mais recompensado? Receberá mais galardão? E você pensando que não, eu trabalhei mais, com certeza eu vou receber mais. Por que esse trabalhou menos e vai receber mais? Eu digo para vocês que Jesus Cristo, como grande juiz e justo juiz, fará com que cada um receba segundo a sua medida. Não haverá injustiça no céu. Não haverá injustiça quanto à recompensa do trabalho de cada um. Tudo será pesado na sua balança justa. Não haverá dois pesos e duas medidas. Ele será justo em recompensar cada um ao bem que houver feito ou praticado. As obras serão provadas pelo fogo, e a que permanecer, essa prevalecerá. Lembra do que nós escrevemos, que nós lemos? Versículo 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício ele fala aqui de dois grupos. O primeiro, ouro, prata, pedras preciosas. O segundo, madeira, feno e palha. Então aqui ele diz, a obra de cada um se manifestará. Se o seu trabalho foi colocado nesse fundamento, que é Cristo, a casa que você construiu, for de ouro, de prata ou pedras preciosas, o fogo a provará. Se ela permanecer, receberá o seu galardão. Se a obra que você construiu for de madeira, feno ou palha, ela queimará. Então sofrerá detrimento. Então não terá como receber o galardão. Veja que depois da provação do fogo, esse receberá a recompensa. Versículo 15, a parte A. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Então vejam só, aqui nós vamos encontrar algumas coisas. Os servos negligentes receberão reprovação divina, ficarão envergonhados e sofrerão perdas. Ele verá diante os olhos de Cristo a balança celestial, apesar do fogo diante os olhos de todos, fazendo a queimadura da sua obra. Ele verá diante de todos o que vai permanecer. Quando você pega o ouro bruto e vai vender o ouro bruto, ele não tem o mesmo valor do que o ouro refinado. Porque o ouro refinado passou pela provação do fogo. Então ele vale mais.
Então os irmãos entendam bem que o fogo, ele vai simplesmente queimar as impurezas, tirar o que está ofuscando a visão da bela obra. E aquela obra, se ela passar por essa refinação e for vista que ela realmente merece o valor devido, com certeza você receberá o seu galardão de uma maneira maior do que você jamais imaginou. Se o fogo queimar e ela se queimar, você está achando que está entregando para Jesus ouro e o fogo está queimando e vai mostrar para você que aquilo ali não é ouro, é talvez madeira, talvez é palha, talvez é feno. Então está aqui os dois grupos. O primeiro, as obras que permanecerão, receberão um galardão. E o segundo, as obras se queimarão e não receberá nenhum galardão. Versículo 15, parte B. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Então é o momento de prestarmos conta de nossas ações, de nossa fidelidade, nosso zelo pela obra do Senhor aqui na terra. Suas obras passarão pela provação do fogo, serão queimadas, e ele não receberá recompensa se toda a obra for queimada. No entanto, será salvo. Aí aqui, irmão, se distingue a diferença da salvação e da recompensa. As obras não nos dará salvação. Nós já estamos lá porque fomos salvos. Mas receberemos a recompensa pelas obras que praticamos e elas permaneceram. Quando nós entendemos na Bíblia Sagrada que naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós praticamos milagres, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós fizemos isso. E eu vos direi: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Essa turma vai estar no tribunal de Cristo? Essa turma vai estar no outro tribunal, do juízo de Deus, no juízo final. Então isso aqui significa que, mesmo praticando obras, não serão salvos. Aqui entra outro detalhe terrível que eu quero falar para vocês. A aparência das nossas obras. O perigo da aparência. O perigo de viver com aparência. O perigo de tentar transparecer aquilo que não vivemos e não somos. É mostrar que temos uma unção que não temos. Vivemos na graça que não estamos. Pregar a salvação que não somos salvos. Então, entra esse detalhe de Mateus capítulo 6, versículo 1 e 2. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que estes já receberam o seu galardão aqui na terra. É duro o que eu estou falando aqui para vocês, irmãos, mas é a realidade. Nós estamos vivendo muitos dias de pessoas que mostram muita aparência de que são e não são. São os fariseus hipócritas que estão no nosso meio. Pregam repreensão, corrigem a igreja, repreendem o povo, mas eles mesmos têm a vida suja, têm uma vida ímpia. Os versículos que Jesus trata dos fariseus são terríveis, porque
ele fala que eles, em outra parte, ao corrigir os irmãos, viviam como sepulcro caiado. Os copos que eles bebiam estavam limpos por fora, mas sujos por dentro. Então, a vida do salvo em Cristo, ela não deve ser somente pela aparência de como somos. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16, Jesus diz que nós somos sal e luz. As obras têm que serem vistas. Qual o objetivo das obras também serem vistas aqui na terra? Para a glorificação do nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida, e as pessoas vejam que nós estamos praticando as boas obras para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, e através disso outras pessoas também sejam salvas e venham para o redil do Senhor. É necessário que os homens vejam as nossas obras e elas sirvam como luz. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. No entanto, que essas obras não sejam esperança de salvação. Que essas obras sejam a glória de Deus na nossa vida. A vida aparente não tem nada a ver com santidade. Mateus 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Sepulcro caiado vem do cal, pintura. Antigamente pintávamos as casas com cal, então eles pintavam por fora com cal. O sepulcro por fora estava branquinho, bonito, mas por dentro osso, verme, mau cheiro e podridão. Será que é necessário mais uma vez falarmos dos sepulcros caiados que estamos vivendo hoje em dia? A quantidade de obreiros, de pregadores, pastores, missionários, missioneiros, cantores, artistas que se dizem cristãos, jogadores de futebol que se dizem serem salvos, que estão aí vivendo uma vida nas regalias do pecado, com imoralidade. Sempre estamos vendo escândalos na vida dessas pessoas. Será que elas realmente são salvos e vão receber algum galardão? Meus queridos irmãos, não passam de sepulcros caiados. E outra coisa que eu quero te dizer, e vou repetir e vou continuar falando isso por muitos dias: estamos vivendo dias próximos às eleições, é onde aparecem muitos políticos se dizendo ser crente, mas nós sabemos que são corruptos, enganadores, mentirosos, hipócritas, indignos de serem chamados filhos de Deus. Vendem o voto, compram o voto, fazem aliança com pessoas que cultuam o centro espírita, o centro de macumba, idolatram a outros deuses, vivem uma vida em pecado, mas estão junto de nós, cultuando nas igrejas, até tomando santa ceia e dizendo que são salvos, e querem o seu voto para gastarem o seu dinheiro no meio da imoralidade, dizendo ser eles cristãos, pertencentes a algumas igrejas, mas são sepulcros caiados no nosso meio. Depois que a trombeta tocar, ou depois que essa pessoa morrer e encontrar com o Senhor, ela vai aguardar esse dia. Será o dia de entrar na presença de Jesus. Eu vou repetir para vocês. Depois do arrebatamento da igreja, haverá 3 juízos: o dos salvos, tribunal de Cristo; o das nações, após o Armagedon; e o terceiro,
o juízo final, que será para os pecadores que comparecerão diante do Senhor. Então esses crentes nominais, que não têm compromisso com a igreja, com nenhum trabalho, que têm uma vida em regalia aos seus prazeres de pecado, eles vão se encontrar com o Senhor. De alguma forma ele vai se encontrar com o Senhor. A santidade, ela começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ela começa com a conversão. Então não adianta o camarada falar: eu sou vereador, eu sou deputado, eu sou governador, eu sou presidente da república, eu sou crente. Se não tiver mudança de vida, ele só tem nome de crente, mas de salvação não. Ele pode até carregar a carteirinha de alguma igreja, o seu nome está lá escrito no livro de membresia da igreja, pode até estar escrito lá com caneta de ouro, não tem problema, mas não está escrito no livro dos céus que lhe garante a salvação. Então aqui, meus queridos irmãos, a santidade começa de dentro para fora. Não importa a quantidade de obra que você faz. Você pode dar cesta básica, você pode ajudar as pessoas a marcar exame na clínica médica, no hospital público, você pode ajudar as pessoas a comprar remédio, você pode dar dinheiro para a pessoa comprar gás, comprar um botijão de gás, pagar a conta de água, de energia, você pode dar dinheiro para a pessoa, você pode fazer o que você quiser. Isso é obra. Isso é obra. Mas não é salvação. Isso não te garante a salvação. As obras, elas têm que ser cotidianas na vida do crente. Você tem que praticar a obra da salvação porque você é salvo. Mas não te garante a salvação. Porque se você praticar as obras pensando que te dá salvação, mas tiver uma vida ímpia, são só obras descritas em Mateus, que Jesus Cristo disse aos fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Essas obras estão lá em Mateus 6, 1 e 2. Essas obras já foram recompensadas aqui na terra. Quando deres as tuas esmolas, que a tua mão esquerda não vê o que faz a direita. Porque se você ficar tocando trombeta, dizendo que está praticando obras com o meio de querer receber a salvação, por isso te digo, a salvação não está vinculada a estas obras. Você receberá o seu galardão aqui na terra mesmo. Jesus mesmo disse: já receberam o seu galardão. É aqui mesmo na terra. No céu nem galardão ele terá. Por quê? Porque aos dois grupos, ouro, prata e pedras preciosas, o fogo provará. Se essa permanecer, o tal receberá o seu galardão. Palha e feno e madeira será também passada pelo fogo. Se esta se queimar, o tal não receberá o seu galardão. Será salvo, mas não vai receber nada. Então os irmãos que estão aí chegando agora, agradeço aí a cooperação dos nossos irmãos. Pastor Carlos Arruda, meu pastor, presidente da nossa igreja lá em Londres. Nosso pastor Hipólito, lá de Catalão, querido amigo. Então, meus queridos irmãos, eu digo para vocês, estas obras que os tais pensam que receberão alguma coisa, infelizmente não. O céu não possui regime socialista. Todos receberão a mesma coisa, não senhor e não senhora. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41, Paulo disse que a glória do sol é uma, a da lua é outra, e a das estrelas se diferem entre estrelas. As estrelas receberão a glória diferente uma da outra. Então um crente será diferente do outro crente, um salvo será diferente de outro salvo, não será a mesma coisa. A vida aparente nada tem a ver com santidade. A nossa santidade nos garante a salvação, isso sim, mas as obras não. A
Santidade começa de dentro para fora. Então, o que eu aprendo aqui, irmãos, nós estamos vivendo dias com muitos religiosos no nosso meio. A religiosidade tem entrado dentro de muitos corações, e isso é um grande mal. Por quê? Quem são essas pessoas? Essas pessoas, esses religiosos, eles acham que são vacinados contra o arrependimento. Por quê? Porque tudo quanto eles fazem, eles admitem que não estão cometendo erro e não precisam nem pedir perdão. Vivem a vida achando que já são salvos, praticando o que praticam, vivendo como vivem. Ah, eu já estou num nível mais avançado de santidade, então eu já estou religiosamente salvo. Outro engano. Quando está falando aqui de ouro, pedras preciosas e prata, já está colocando essa galera, os grandão. É o magistrado do meio evangélico. Sim, senhor e sim, senhora. Já são aqueles que possuem uma intimidade maior com o Senhor. Já são aqueles que já estão lá em cima, muitos anos de crente, já foram consagrados ao pastorado e sucessivamente. Mas infelizmente tem aqueles que estão no nosso meio, mesmo sendo pastores e pregadores, que já se acham tão religiosos, tão grandes, que já são a quarta pessoa da Trindade Santa. Ele já está cultuando a Deus pensando que está do lado dos 4 querubins, do lado do trono de Deus. O cara já se acha tão grande que ele já está até lá, debaixo do trono, cantando com os querubins e serafim. Safado, infeliz, demagogo, hipócrita. Essas pessoas passarão pelo segundo juízo, não do trono da recompensa, mas o do trono do juízo final. Eu não vos conheço. Curou enfermo, expulsou demônio, profetizou, fez milagre, maravilha. Mas ouvirá de Jesus: apartai-vos de mim, malditos. Então, meus queridos irmãos, mesmo diante do tribunal de Cristo, alguém possa até pensar: já estou salvo, não tem problema nenhum, ao que me vier ou sobrevier, o que importa é que eu já estou aqui com Cristo e serei salvo. É engano. Ali todas as obras, palavras pregadas sobre os púlpitos que levaram o povo ao engano, ao erro e ao pecado, serão reveladas. Aqui, queridos que estarão me ouvindo, pois esse vídeo será compartilhado, não só os que estão comigo aqui online, não estou falando diretamente a vocês, mas eu quero que vocês compartilhem esse vídeo para que ele possa atingir outras pessoas. Aqui esta verdade é muito forte. Por quê? Porque há muitos pregadores que têm enganado pessoas, levado mentiras para cima do púlpito. Eu já vi pessoas comprando testemunho, dando dinheiro para a pessoa mentir no púlpito, que foi curado, que foi liberto, que foi salvo, que recebeu milagre. Hipócrita, mentiroso, tudo isso será comparecido diante do Senhor. No tribunal de Cristo, mesmo a pessoa estando lá, ela passará por esse constrangimento e essa vergonha. Pastor, mas no céu não haverá tristeza. Nós ainda não estamos no céu. Nós estamos indo para lá. Nós estamos recebendo a recompensa para ir para lá. Então aqui ainda haverá esse constrangimento. Então, meus irmãos, não se engane. Tudo que havermos feito em Hebreus capítulo 4, o escritor diz, será revelado diante o tribunal do Senhor. Diante os juízos de Deus.
Cristo será justo. Cada um receberá aquilo que houver feito. Mas ali não haverá misericórdia, com certeza. Mas a justiça será feita. No entanto, a misericórdia sobrepujará a justiça, para que sejamos salvos. Se a misericórdia não for maior que a justiça, talvez, se ele emplacasse a verdadeira justiça, talvez nem lá estaríamos. Mas pela graça e misericórdia, ele lá nos receberá. Agora escute, meus irmãos, já estou encerrando. As obras passarão pelo fogo. Estes que receberão o galardão, glória a Deus, entrarão com júbilo e alegria nos regaços do Senhor. Agora aqueles que as obras passarão pelo fogo e eles não receberão galardão, chegarão no céu fedendo fumaça, sapecado pelo fogo, mas todavia pode dar glória porque está salvo. Vai entrar sapecado, mas vai entrar. Alguém diz, pastor, mas pelo menos eu estou entrando. É verdade, pelo menos vai estar entrando. Mas os galardões, irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Não são só coroas que a pessoa vai ficar desfilando no céu. Não. Quem estuda teologia, quem aprofunda nas questões teológicas, entenderão que Jesus Cristo diz: ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que pensa que tem lhe será tirado. Recompensa para a eternidade. Você sabe o que é eternidade? Nós não sabemos o que é eternidade. Nós conhecemos o tempo, a eternidade não. Nós não sabemos o que é eterno. Mas a eternidade, ela viverá com os salvos em Cristo, usufruindo dessa recompensa. Que essa recompensa fará com que os que a receberam governem. Isso aqui é um ato de governo, autoridade sobre a nossa vivência com os salvos na eternidade. Quando Jesus Cristo disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Você se assenta no trono é para governar. Então Jesus dará o galardão, a recompensa, como um ato de magistrado, de governo na eternidade. Você acha que você que pensa que o céu é um regime socialista vai estar sentado no trono com Jesus do lado do apóstolo Paulo, que ganhou milhares de almas para Jesus, do lado de Billy Graham, que ganhou milhares de almas para Jesus? Você acha que você vai sentar do lado de Bernard Johnson? Você acha que você vai sentar do lado do apóstolo Pedro e governar do lado dele? Outro engano. No céu, todos veremos uns aos outros. Mas quando Paulo disse em Coríntios 15, do 41, que a glória do sol, da lua e das estrelas se difere uma da outra, é porque nós não estaremos no mesmo nível de um e de outro. Ele vai dar poder de governo na eternidade.
Mas pastor, mas no céu a gente não vai para lá e deitar numa rede e os anjos vai ficar batendo asa ali e eu bebendo uma aguinha de coco celestial, tranquilo? Outro engano. O céu, irmãos, é uma coisa, a eternidade com Cristo é outra coisa. Então estes que receberem maior galardão, receberem maior autoridade, esses governarão. Palha, feno, madeira, será salvo, mas não vai governar nada, entendeu? Vai ter só uma pedrinha lá, uma pedrinha daquelas que as bolinhas que é na concha, uma pérolazinha, vai botar na testa dele aí para pelo menos o povo ver, esse aí pelo menos foi salvo. Agora a eternidade que Jesus Cristo estava falando em recompensa, ao que tem lhe será dado é poder de governo. Então eu quero que você reflita nessa mensagem, que você entenda que você vai morrer, como eu. Vamos encontrar o Senhor no tribunal de Cristo. Se formos salvos, receberemos a recompensa do nosso trabalho. E ali começa uma nova história. A eternidade com uma nova história. Agora aqueles que vão entrar no céu sapecado vai ficar fedendo fumaça celestial e não vai receber nada. E ele vai ficar olhando para você e dizendo: nós congregávamos na mesma igreja, nós participávamos da Santa Ceia junto, nós adorávamos a Deus no mesmo conjunto, vivíamos cantando e adorando no mesmo ministério. Por que que ele tem autoridade e eu não tenho? Porque você era um preguiçoso, você era um lerdo, você não fazia nada, tomando sorvete todo domingo, assistindo Faustão, não fazia nada, vendo só louvor no YouTube, nunca se deu para a obra de Deus, nunca quis fazer a obra de Deus, nunca se sacrificou, nunca teve interesse em fazer a obra do Senhor, dar a sua vida para a obra de Deus, nunca quis entregar um folheto, nunca quis evangelizar, nunca quis pregar. Te dava a oportunidade para pregar ou dar um testemunho: pastor, hoje não, misericórdia, não estou pronto. Você vai ser o crente sapecado que vai chegar no céu fedendo fumaça e não vai receber nada. É isso aí, meu irmão, é isso aí, minha irmã. Então a obra do Senhor, ela é mais séria do que você pensa. Mas eu tenho certeza que quando eu morrer eu vou escutar do Senhor Mateus 25, 21. E o Senhor lhes disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vai ouvir não, santinho? Vai ouvir isso aí, é quem fez, é quem se deu, é quem se sacrificou, é quem se humilhou, é quem jejuou, é quem consagrou, é quem deu a vida mesmo para a obra, é quem teve coragem de sair da sua casa e ir lá para um país distante, fazer a obra do Senhor, até mesmo talvez entregando a vida à morte. É aquele que teve coragem de ir lá para o norte do nosso Brasil, para o nordeste do nosso Brasil. É aquele que teve coragem de ir para a seca, para a crise, para a dificuldade e falar assim: não me importa o que eu vou ganhar, o que eu vou ter, o que me importa é fazer a obra, eu quero alma. É aquele que diz como os antepassados, os pregadores, aqueles que estavam lá na Europa, aqueles que estavam lá pregando a obra do Senhor e dizendo: ai de mim, Senhor, se eu não ganhar a obra, ai de mim, Senhor, se eu não ganhar a alma. Deus me dá alma, eu quero alma, eu quero alma. É aquele que preocupa com isso, porque a obra do Senhor é isso. Deus teve um único filho, Jesus, e fez dele um missionário, fez dele um pregador. Meu filho, vai lá pregar. Está entendendo, irmão? Desceu da sua glória, da eternidade, e veio na terra para pregar.
E você tem tudo hoje na mão, tem internet, Wi-Fi, dados móveis, Bluetooth, telefone, tem tudo para pregar ao longe e não tem coragem. Não tem coragem de pegar um folheto e entregar para uma pessoa. Não tem coragem de dar um testemunho na igreja o que Jesus fez por você. Aí quer receber galardão? Entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Irmãos, eu quero encerrar com vocês essa palavra. Eu acho que já deu para os irmãos entender um bocado do que aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Que a obra de Deus é séria e nós vamos trabalhar com seriedade.